Porque o Brasil precisa de uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal. No último dia 2, a ministra do STF, Rosa Weber, se aposentou, deixando vaga a cadeira do órgão máximo do Poder Judiciário. A discussão sobre quem ocupará esse cargo se estende há meses e campanhas se espalham pelo país em busca de diversidade e representatividade. Nós, do Estação Livre, apoiamos essas campanhas e também pedimos: o Brasil precisa de uma ministra negra no Supremo Tribunal Federal. Por isso, o Estação Livre de hoje é especial. Nós queremos dizer claramente porque não apenas apoiamos essa ideia, como acreditamos que ela é um caminho para um país mais justo. A gente tem os poderes com a ausência, né, ou com a representatividade ínfima de mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBTs. O genocídio ele não se dá apenas com a letalidade policial. A gente fala de genocídio quando a gente fala em negativa de direitos, a gente fala em genocídio quando a gente fala que as pessoas negras não têm acesso à moradia, não têm acesso à educação. E a seletividade ela vai agindo passo a passo dentro do sistema judiciário para garantir que as pessoas negras fiquem encarceradas. A arte, ela propõe coisas, ela provoca. Ela é um alerta, ela às vezes é a linha de frente, ela é o que impacta primeiro as pessoas pelo afeto. E para ter essa conversa, que é muito importante e urgente, eu trouxe aqui não um convidado, 4. A jornalista e articuladora política Roberta Garcia, a estudante e ativista da luta antirracista Rosana Barroso, o advogado e jornalista Estevão Silva e a advogada Faida Belo. Boa noite a todos, muito obrigada por vocês estarem aqui nessa discussão tão importante. Para a gente começar, Estevão, Supremo Tribunal Federal. Eu acho que muitos brasileiros descobriram essa instância jurídica há algum tempo atrás, quando nós acompanhamos uma série de julgamentos no Supremo. Mas do que nós estamos realmente falando? Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Quando nós estamos falando de Supremo, nós estamos falando do órgão máximo jurídico que nós temos no país. E o Supremo, ele faz a interpretação da Constituição. Os ministros do Supremo são eles que guardam a Constituição. E sem um Supremo, sem essa interpretação da Constituição, todas as leis que nós temos abaixo ficariam ao léu. Então, nós temos, na verdade, a Constituição dando um direcionamento às nossas leis infraconstitucionais. E ali nós precisamos de uma mulher negra, né? Nós já tivemos homens negros, e principalmente homens e mulheres brancos. Agora é a vez de uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal. E por que uma mulher negra, Estevão? Nós precisamos de alguém que saia da sociedade, de alguém que entenda a sociedade. Tem um escritor que eu gosto bastante, que é o Calamandrei, que ele fala que o juiz, ele precisava ser inquilino e locador, ele precisa conhecer a sociedade. Nós não podemos mais ter um Supremo ou ter juízes que são totalmente descolados da nossa sociedade, do que realmente acontece. E uma mulher negra, como base da sociedade, como nós bem sabemos, não tem ninguém melhor para ocupar esse cargo. Faida, na sua opinião, por que uma mulher negra? O primeiro ponto que a gente precisa relembrar, como ele bem disse, Estevão, nós temos uma lei máxima no país que diz que o objetivo do Brasil é ter um Brasil justo, igual e sem qualquer exclusão. Só que, por outra ponta, quando eu olho os dados, eu vejo que a mulher que ganha menos é a mulher negra, a mulher que recebe menos é a mulher negra, a mulher que é mais abusada, violentada, é a mulher negra. E isso passa pela ausência de um corpo, de uma mulher negra estar em uma mesa que pensa o Brasil, que resolve as leis. Por essa razão, já não é mais tão aceitável que na mais alta corte do Brasil uma mulher negra não tenha o direito a um assento.
Eu acho que quando a gente se pergunta por que uma mulher negra, nós precisamos perguntar por que não uma mulher negra. São 132 anos sem uma de nós nesse espaço. Para nós, juventude brasileira, é ainda mais difícil. Por que a gente sempre entende que a política é chata, que o direito é chato? Porque nós não nos vemos nesses espaços. Então, se nós somos capazes, se nós somos a maior parte da população, por que ainda estamos em minoria nos espaços do poder? Né? Então, eu acho que essa é a questão que nós precisamos pensar. Complementando, são 132 anos de história no STF, né? E passaram por lá 171 ministros. 3 homens negros, apenas 3 mulheres. Como é que esse Todas corpo... mulheres brancas. Todas mulheres brancas. Então, como é que esse corpo, né, formado por pessoas que historicamente viveram em seus privilégios, podem tomar decisões para a maior parte da população se eles não têm a vivência dessa população historicamente discriminada? É esse olhar de representatividade e de vivência que a gente precisa. Antes da gente continuar com esse assunto, eu quero apresentar uma reportagem que fala exatamente sobre isso. Nós fomos conversar com a Érica Malonguinho, que nos ajudou a entender como é que anda a representatividade aí nos 3 poderes e por que ela é importante. Toda vez que a gente vai falar de representatividade, a gente olha para um lugar que é importante na sociedade, né? Que são os 3 poderes que regem, né? Que organizam a sociedade, né? Que organizam a nação. A questão da representatividade, ela é muito profunda, né? Ela corresponde a uma questão histórica e estrutural no Brasil. Então a gente tem os poderes com ausência, né? Ou com a representatividade ínfima de mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBTs, mesmo com a participação e o crescimento nos últimos anos, inclusive com as políticas afirmativas, as cotas partidárias, etc., ainda assim a gente é subrepresentada nesses lugares. Isso é fruto de um projeto escravagista, é fruto da colonização, é fruto do capitalismo e todos esses agentes, né, que foram os negociadores, os orientadores e os gestores, né, desses sistemas de produção e de modo de vida, eles são brancos e são homens. Então não há interesse da parte deles em se destituírem, né, desse poder para que outras pessoas possam acessá-lo. Por que é importante ter pessoas negras, né, nesses espaços de decisão? É importante porque essas pessoas, nós constituímos uma história. A miséria, a pobreza, a falta de acesso aos bens materiais, ela está direcionada a um determinado grupo. Então, se é sobre nós que incide todas essas violências, é óbvio que esse assunto deve também ser tratado por nós. Se a gente estiver nesse lugar, com certeza a gente consegue oferecer soluções para problemas que, enfim, inclusive nem foram criados por nós. Uma das partes mais importantes, né, da eleição do Lula é a biografia dele, como retirante, nordestino, que é da classe trabalhadora, líder sindical. Essa pessoa que viveu essas histórias, que sentiu na pele tudo isso, foi capaz de causar grandes transformações no país. É por isso que é importante ter uma mulher negra no STF, porque é isso, é o ser humano capaz de compreender com a profundidade que nós precisamos os dilemas da sociedade brasileira. Em 2018, ninguém achou que seria possível, na eleição de Bolsonaro, eu ter sido eleita como uma pessoa trans, né? A primeira deputada trans do Brasil. E a gente fez isso acontecer, com um discurso radical em torno dessas pautas. A gente tem muitas histórias, né, da nossa participação como determinantes. Vou citar aqui alguns exemplos, a própria Antonieta, que foi um farol. Antonieta de Barros, ali em Florianópolis, na região sul, eleita e ali bravando pelas pautas das mulheres e da população negra. A gente pode falar também de Abdias do Nascimento, quando foi deputado, que, enfim, pensou a lei de cotas
pensou o ensino da cultura afro-brasileira, indígena nas escolas, né? São leis que a gente vê que foram praticadas recentemente, mas isso Abdias estava falando, né, há décadas atrás. Gilberto Gil, como ministro da Cultura, que foi responsável por implementar os pontos de cultura, que fala sobre diversidade artística e cultural e étnica no país. Benedita da Silva, que foi importantíssima como relatora da PEC das domésticas, das empregadas domésticas. Temos aí inúmeros projetos de leis. Muitos não foram aprovados, mas a intenção de propor e colocar no debate público anseios da população mais vulnerável, a gente tem cumprido essa tarefa muito bem. A pisada no susto sustentará. Roberta, quando a gente vai falar de representatividade aí no sistema judiciário brasileiro, dá para a gente trazer uns números e contextualizar a nossa conversa? Dá para trazer números e contextualizar, mas o importante é a gente entender que nós avançamos muito, mas muito pouco. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o número de brancos, a porcentagem de brancos na magistratura, ela chega a 83,8% de pessoas brancas. Em compensação, nós temos 14,5% de pessoas negras. E aí, quando a gente vai falar por cargo, fica ainda pior, porque a gente tem 89,5% de juízes, 89,8% de desembargadores e 88,4% de ministros e conselheiros. Ou seja, avançamos muito pouco. A gente precisa repensar nesse acesso ao judiciário para que ele seja justo. Quanto mais alto o cargo, mais claro é o tom da pele, não é verdade, Rosana? Exatamente. O que eu estava conversando com o pessoal aqui antes da gente entrar, que eu postei sobre isso nas minhas redes sociais e as pessoas começaram a questionar. Mas as mulheres negras, tem alguma mulher negra com capacidade para o Supremo Tribunal Federal? Por que quando é sobre nós, precisa perguntar se nós temos capacidade? Alguém já se perguntou se todos esses homens brancos que passaram pelo STF em todos esses anos tinham capacidade para estar lá? Mas na nossa vez, sempre daqui a pouco a gente precisa pular no pé só, dar cambalhota e mil outras coisas para tentar provar que a gente tem capacidade para estar nos espaços de poder. Eu digo sempre que a gente precisa urgentemente colocar na mesa um tipo de racismo que pouco se fala, epistêmico. Ou seja, o racismo que ignora que um corpo negro tem conhecimento técnico para ocupar qualquer cargo. E é isso que tem sido realizado ultimamente. O conhecimento técnico de mulheres negras com capacidade altíssima, com a bagagem jurídica extensa, simplesmente tem sido ignorado. Como se num Brasil, que anote-se é plurirracial, nós não tenhamos o direito de falar outras coisas para além da raça. Como se o nosso espaço fosse restrito à raça. Então eu, uma mulher preta, advogada, reitero todos os dias que nós temos, podemos e vamos ocupar qualquer espaço. Essa discussão está se aquecendo, está ficando boa, vai ficar melhor daqui a pouco, depois do intervalo. Ter uma ministra negra no STF significará mudança de paradigma. São várias as juristas negras citadas pela imprensa como cotadas para suceder a ministra Rosa Weber. Desta forma, além de reunirmos todos os méritos esperados de uma jurista para ocupar uma cadeira na mais alta corte do país, será um marco histórico para a representatividade da população negra diante de todo o processo histórico de exclusão. Mas tal representatividade não será apenas a negros e negras, mas também aos indígenas, aos não negros, a pobres, a todas as mulheres.
toda a sociedade brasileira estará reconhecendo a mudança de paradigma e a igualdade de oportunidade para a consolidação do que vem a ser uma verdadeira democracia. Estação Livre de volta aqui, recebendo hoje Roberta Garcia, Rosana Barroso, Estevão Silva e Faida Belo. Nós estamos conversando sobre a sucessão no Supremo Tribunal Federal. Roberta, já para a gente começar, vamos voltar aí alguns dias atrás, em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante uma entrevista questionado, né, sobre quem ele escolheria, disse que a escolha dele não será pautada nem por gênero e nem por cor. O que o Lula está querendo dizer com essa fala? Cris, achei uma fala extremamente infeliz, né, do presidente Lula, que subiu a rampa em nome da diversidade, né? Então, ele acendeu uma esperança de igualdade, de equidade, de representatividade, de olhar minucioso, principalmente nas diferenças, né? Então, se você não olha a diferença, como é que você vai endereçar políticas públicas? Se você não vê o retrato do STF, né, recheado de homens brancos, como é que você vai tratar esse problema, essa questão? Você precisa enxergar que a falta de pluralidade, ela não traz justiça. Não traz justiça social, não traz a bandeira, não representa de maneira alguma a rampa. E é engraçada essa fala, porque, assim, para não dizer trágica, né? Porque quando se fala que não vai se escolher alguém pelo critério racial ou de gênero, você já escolheu um homem branco. Então, assim, na verdade, ele já aponta a escolha ou as opções que ele tem, né? Excluindo as mulheres negras, principalmente. Mas essa questão que eu coloquei anteriormente, né? Se nós somos a maior parte da população, por que não podemos estar também maior parte nos espaços de poder? Eu acho que é uma negação da realidade que nós precisamos sempre também combater, né? Nós temos agora um governo muito mais... talvez possível, né, de realizar essa nossa luta do que o anterior, mas que infelizmente também tem tomado um lado, muitas vezes, de falas racistas, que não entendem que não é porque eu sou negra, porque a Roberta é negra, porque a Faida é negra, mas é porque nós somos mulheres negras com capacidade para ocupar esses lugares. Nos preparamos. Porque nós temos mulheres negras com capacidade. Então, assim, se coloca, né, em questionamento os nossos estudos, a nossa capacidade para esse lugar. Então, vale ressaltar que quando ele fala que ele não vai escolher por esses critérios, é porque ele já escolheu um homem já branco. Fez uma escolha, né? Faida, aí que medo é esse que o governo, que as entidades têm de que os negros passem a ocupar lugares que lhes são de direito? Porque aí inverte a ordem, né? É muito triste quando a gente olha um governo progressista que foi eleito com essa pluralidade, que prometeu um Brasil mais equânime e mais justo, simplesmente mudar o discurso quando o papo é sobre a mais alta corte do país. Porque, veja bem, Cris, nós hoje temos leis que reprimem o racismo. É bem verdade. Então, por qual razão ocorre racismo todo dia, aos montes? Porque quem cria, quem julga, quem pauta essas leis são homens brancos que não estão nem aí para o racismo, que querem mais que ele continuem, porque não sofrem o racismo e não sabem o quanto que ele é um muro que impede que a população negra avance. Então, quando eu ouço isso de um líder progressista que diz que nós somos e vamos ser iguais, eu acho que algo de errado não está certo.
Eu queria só complementar para finalizar uma coisa que a Faida falou, que é importante a gente lembrar. Muitos de nós ajudaram, inclusive, a eleger um governo progressista, mas parte da esquerda, Cris, como você citou, né, nos tem criminalizado até, dizendo Totalmente. que nós queremos dividir, que nós somos até pós-modernos. Mas não é sobre isso. O nosso compromisso com a luta antirracista é o compromisso com o povo brasileiro. Nós somos pertencentes dessa terra e nós estamos lutando por um lugar que é nosso de direito. Então, nós não estamos atacando o governo A ou B. Não, nós estamos exigindo o que é nosso por direito como brasileiros e brasileiras que somos. Até porque, até que página vai esse antirracismo? Exatamente. Até que página? Ou se é que sai de página alguma, Pois talvez é. fique só no post preto das redes sociais. Nos resumem a uma hashtag. O que eu falo aqui é que a gente precisa acabar com a falação e ir para a ação. Eu não quero ouvir que você é antirracista. Eu quero que você me prove. Me mostre. É o que a gente ouve, né? Eu não sou racista, mas eu não vou sair da minha cadeira Para fazer qualquer coisa. É sobre né? isso. É isso mesmo. Uma das coisas que eu acho que a gente precisa também, e até parabenizo o programa, parabenizo essa iniciativa, de quanto o movimento, quanto a sociedade civil organizada, de cobrar do governo. De mostrar para eles que essa população que ajudou a colocar ele lá tem os seus pleitos, tem as suas dificuldades e tem os seus objetivos. Então, a gente não pode também deixá-lo, porque os brancos estão pressionando ele, esse movimento de direitos estão pressionando o governo, e nós, como população negra, como eu falei, esse programa, nós, quanto associação, fizemos uma carta aberta ao presidente Lula falando, olha, nós, quanto advocacia negra, precisamos de uma mulher negra no STF. Esse posicionamento é imprescindível e eu tenho visto muitos setores dizendo que nós estamos cobrando demais o presidente Lula. Não, a gente vai cobrar. Nós não vamos ficar calados. A cobrança vai existir, porque esse é o presidente do país que eu acredito. E quando nós estamos falando de racismo, a população preta brasileira não é o problema. Nós estamos com a solução nas nossas mãos e a gente quer utilizar a nossa incrível capacidade de resistência para transformar esse país para todos, porque a nossa luta não é identitária. A nossa luta é por todos os cidadãos. Eu quero chamar vocês agora para a gente falar um pouco mais de genocídio da população negra. Falar de uma mulher negra na maior instância da justiça brasileira, gente, é falar em nome de milhares de mães, que assim como eu, mães de jovens negros que são mortos todos os anos no nosso Brasil, todos os dias, mais de 70 jovens negros são assassinados no nosso Brasil. É o genocídio dos jovens negros, um assunto que a gente já trouxe aqui muitas vezes no Estação Livre, porque nós estamos em luta todas as sextas-feiras nesse programa. Só que nunca é demais falar, porque a conversa sobre o peso do racismo pode até ter saído do armário, pode até ter virado uma hashtag, como a Faida disse. Só que ele continua determinando a perspectiva de vida de uma só parcela da população. Uma família denuncia o desaparecimento de um adolescente de 14 anos após ele ter sido resgatado pelo helicóptero da polícia. O garoto foi ferido durante uma troca de tiros dentro de uma comunidade. Até o momento, a Secretaria de Polícia Civil e a Secretaria de Polícia Militar não se posicionaram. Vidas negras importam. A forma de atuação da polícia, a forma de atuação do judiciário com relação à população negra, em que os negros são majoritariamente sempre colocados no banco dos réus, é fruto desse Estado colonial. Então é aquele imaginário do negro vagabundo, do negro violento, do negro marginal, que veio da origem do Brasil e que é perpetuado até hoje. Vidas negras importam! Vidas negras importam! Vidas negras importam! Eu acho que cabe a gente falar de um genocídio no Brasil, né, e um genocídio promovido pelo Estado brasileiro. Quando a gente fala desse extermínio contínuo, dessa violência sempre perpetuada contra os corpos negros, a gente está falando de formas de genocídio. Então, o genocídio ele não se dá apenas com a letalidade policial. A gente fala de genocídio quando a gente fala em negativa de direitos, a gente fala em genocídio quando a gente fala que as pessoas negras não têm acesso à moradia, não têm acesso à educação, né? Porque são pessoas que estão sempre sendo relegadas a uma estrutura marginal, a uma estrutura de ausência constante do Estado, e essa ausência constante do Estado, ela
se espelha nesse extermínio contínuo, né? Nessa forma de resposta e interação sempre por meio da violência. E aí vem o extermínio religioso, por exemplo, quando não é resguardado pelo Estado e essas pessoas não podem se expressar por meio de religião, essas pessoas não podem se expressar por meio de cultura, né? Quando os bailes funk são criminalizados, essas pessoas são perseguidas, enfim, são diferentes formas de perseguição e de um extermínio constante de cultura, de formas de viver que tem essa caracterização de um genocídio. Esse ano, o Anuário de Segurança Pública demonstra que mais de 80% da força dessa violência policial ela foi destinada para corpos negros. Então, os números são sempre altos, né? Os números sempre indicam que a juventude negra está morrendo muito mais do que jovens brancos, né? E é uma juventude negra que não é apenas masculina, é uma juventude negra que é caracterizada justamente pela questão de sexualidade, questão de gênero, questão de classe. Cabe ao Estado incorporar o discurso do racismo institucional, porque o Estado incorporando esse discurso, ele entende o seu papel enquanto um gestor e entende o quanto esse debate ele é complexo, ele exige muitas camadas. A gente não pode esperar que uma ministra negra vá chegar ali no STF e vá conseguir mudar toda a estrutura, toda a conjuntura social, que, como eu estava te falando, é uma conjuntura completamente complexa, né? O racismo brasileiro, ele é muito complexo, é um fenômeno muito complexo. Mas essa presença ali é extremamente importante, por trazer outras vivências que o judiciário brasileiro não está acostumado. O judiciário brasileiro não está acostumado com uma realidade diferente, né? Ele não está acostumado com a realidade de uma pessoa negra. Uma mulher negra ali dentro vai demonstrar que, opa, o Brasil ele é diverso, o Brasil ele é majoritariamente negro, né? E ele precisa estar representado e ele precisa olhar para a sua diversidade. Vidas negras importam. Vidas negras importam. Vidas negras importam. Rosana, você foi presidente, né, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. E eu quero aproveitar esse nosso assunto aqui do genocídio da população negra. Eu enxergo você como uma representante dessa população aí, que é mais atingida, principalmente os meninos entre 15 e 25 anos. De que maneira uma mulher no Supremo, uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal, poderia transformar o futuro desses jovens? Cris, nós estamos vivendo num país que a cada 23 minutos um de nós é assassinado. Nós temos hoje estatísticas de que os jovens negros são os que mais evadem da sala de aula. Nós temos o Exame Nacional do Ensino Médio que nos últimos anos foi o Enem mais branco da história, né, com o menor número de inscritos em mais de 10 anos no nosso país. Então, o que nós temos hoje de perspectiva, a partir de muito agravamento da desigualdade social nos últimos anos, é vender bala no sinal, é o subemprego, é pedalar horas para entregar uma marmita. Então, para nós jovens negros que sonhamos e tivemos o nosso sonho interrompido a partir do acesso à educação, a partir do mercado de trabalho com dignidade, ter uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal significa que os nossos sonhos são possíveis. Que nós que construímos e fazemos parte da história desse país, da cultura, do que nós comemos, do que nós falamos, do que nós vestimos, que nós que colocamos esse país, né, para crescer, também temos direito de estar nesse espaço. Então, né, a mudança de ter uma mulher negra nesse espaço é falar para a maior parte da população brasileira, principalmente para a juventude negra brasileira, que é possível sonhar e transformar sua vida através do acesso à educação de qualidade, ao mercado de trabalho, e que nós queremos construir um futuro para além do genocídio. Então, é muito importante para nós, enquanto jovens, ver um cenário como esse no nosso país. É voltar a acreditar que nós podemos viver em paz. Voltar a acreditar. Não sei nem, às vezes, quando eu penso no meu lugar de mãe, eu não sei nem se eu, em algum momento, cheguei a pensar em viver em paz, que era possível tendo meu filho, com todos esses medos que
que giram em torno dessa maternidade, com todos os medos que giram em torno do ser negro aqui no Brasil, né? Estevão, enquanto a Rosana falava, não pude deixar de notar que você estava aí empolgado, concordando com ela. Sim, sim, a fala da Rosana foi ótima. Mas o que nós precisamos compreender também? Quando a gente está falando do STF, nós estamos falando da estrutura do Poder Judiciário brasileiro. E o STF, ele está lá no pico da pirâmide. Sim. É a partir do STF que todas as demais leis são interpretadas. Então, nós temos uma mulher negra fazendo essa interpretação do judiciário, das leis brasileiras. Existe até uma crítica ao STF, que o STF está legislando. Existe essa crítica, que é ele que faz a interpretação. Então, muitas vezes, nós temos uma lei e o STF faz uma interpretação totalmente diversa. Existe essa crítica. E nós temos uma mulher negra ocupando esse posto de interpretação das leis brasileiras, é de fundamental importância. Nós precisamos disso. Já passou da hora de termos uma mulher negra. Nós temos um outro cargo importante para o qual o presidente da República vai precisar indicar aí, um jurista para ocupar. E esse cargo agora é um cargo na PGR. Vamos falar um pouco, Faida, aqui da importância da PGR, desse cargo que está vago atualmente? Nós temos no Brasil um órgão que, em tese, é quem faz a defesa de todos nós e ele fiscaliza as leis, o Ministério Público. Este cargo máximo é a liderança deste órgão. É no Ministério Público que vai dizer se o inquérito que chegou dizendo que é injúria racial, na verdade é racismo. É no Ministério Público que vai dizer se um crime contra uma mulher negra deve ser relevado. Então, a gente também precisa olhar esse cargo sobre o prisma da equidade com racialidade, para que a gente possa ter também um órgão que fiscaliza de fato as leis com um olhar equânime, e equânime não só quanto a gênero, mas também quanto à raça. Porque eu falo que o debate anda muito raso. O pessoal fala, tem que ser equânime, queremos as mulheres na mesa. Mas de que mulher que a gente está falando? É de que mulher que a gente está falando? Porque quando eu falo sobre gênero, eu lembro da mulher branca. Quando eu falo sobre raça, eu lembro do homem negro. E como disse muito bem Grada, eu boto, então, a mulher negra à margem do gênero e da raça. E eu não sou uma mulher? Importantíssimo, né? E só para complementar, que eu não disse antes, PGR, na verdade, nós estamos falando da Procuradoria-Geral da República. Bom, ainda tem muita conversa aqui nesse programa, mas eu preciso sair um pouquinho para um intervalo e eu já volto já já. Qual a importância de se ter uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal? As mulheres negras costumam estar lá no último degrau da pirâmide social em todos os indicadores. Então, eu inverto a pergunta, né? Não há por que não ter uma mulher negra no STF ou várias mulheres negras, né? Primeiro, porque há várias mulheres negras que cumprem os requisitos constitucionais para serem indicadas. São competentes, estudaram muito ao longo da vida, possuem brilhante trajetória profissional. As meninas negras brasileiras merecem olhar para o Supremo Tribunal Federal e se imaginar um dia naquele lugar. Estação Livre de volta, nós estamos conversando sobre a importância de uma ministra negra no Supremo Tribunal Federal. E eu estou recebendo aqui a Roberta Garcia, a Rosana Barroso, o Estevão Silva e a Faida Belo. Rosana, queria trazer aqui de novo algo que nós já começamos a falar, que foi meritocracia, né? Quando você traz aí esse questionamento, será que algumas pessoas fazem de será que temos uma pessoa negra capacitada para ocupar esse cargo, que a gente sabe que nós temos? Mas uma das falas é de que aqui no Brasil, é por mérito, né? É estudo, dedicação. E isso seria, essa ideia do mérito é que mantém, então, no posto de ministros do Supremo Tribunal Federal, somente essa maioria de homens,
brancos de classe média alta? Do que a gente está falando? Essa falácia da meritocracia, né, às vezes engana muita gente. Porque se tem uma ideia de que nós partimos do mesmo lugar. É sério que nós estamos comparando jovens, crianças que crescem numa periferia brasileira e que às vezes não conseguem ir para a escola por conta de tiroteio e de tantos outros tipos de violência que nos assassina poucos minutos, né? Há 23 minutos, como falamos anteriormente, com uma outra jovem, um outro jovem branco que faz curso de inglês, que faz curso de balé, que consegue ir para a escola, que tem alimentação todos os dias, que os pais conseguem estar presentes. Eu vou falar para minha mãe, empregada doméstica, faxineira, que não conseguiu terminar o ensino fundamental ainda, que ela pode ser a mesma coisa, ela pode ser, mas ela partiu do mesmo lugar que a mãe de alguma amiga minha que é advogada. E esses dias, inclusive, eu encontrei uma menina assim. Ela, olha, eu fico muito feliz de você contar que você está na internet. Eu também sou a primeira da minha família a fazer enfermagem. Ela é, porque todo mundo fez medicina. Minha avó é médica, minha bisavó é médica, minha não sei o que é médica. Quem foram os nossos tataravós? Nossos avós? A gente pouco conhece da nossa própria história, inclusive. Então, assim, a meritocracia, ela não existe porque nós não partimos do mesmo lugar. A história do Brasil prova isso. O nosso povo foi violentado. Foram anos de escravidão. Então, assim, e ainda hoje nós temos a desigualdade social que, obviamente, pende a piorar o nosso lado, né? É o povo negro que está nas estatísticas de fome, de desemprego, de subemprego, de falta de acesso à educação. Então, assim, a nossa luta, inclusive, pela educação, inclusive para que a gente esteja nos espaços de poder, é isso. Nós temos capacidade para estar. Basta nos dar educação de qualidade, emprego digno, um prato de comida, basta nos dar direitos. Né? Que é direito, é assim, que inclusive nos é garantido na Constituição Federal. Então, não, a meritocracia obviamente não existe, porque nós não partimos do mesmo lugar, mas é em especial por isso que eles não nos garantem esse direito, porque eles sabem que quando a gente tiver tudo isso de acesso, a gente ocupa e toma tudo. Juristas negras, progressistas, com notório saber jurídico, não faltam no Brasil. Não faltam no Brasil para aqueles que ainda duvidam. Só a lista de mulheres possíveis tem 9 nomes, se não me engano, mas é possível chegar até mais. A gente, Mulheres Negras Decidem, a gente tem uma lista tríplice, mas a lista do movimento negro, ela tem mais de 10 mulheres, mais de 10 pessoas, assim. Não, a questão não é esse currículo, é o acesso, é a oportunidade. É a oportunidade, exatamente. É o racismo, é o antirracismo em ação. Aliás, ao longo do programa, nós estamos aqui apresentando o depoimento dessas mulheres, que nós entramos em contato com todas elas, e algumas mandaram vídeos, e nós estamos mostrando aí para que vocês possam conhecer essas mulheres. E, aliás, faça mais, acompanhe nas redes sociais, busque no noticiário informação sobre elas, informação sobre a formação, o expertise dessas mulheres, que são mulheres muito bem preparadas para ocupar o mais importante cargo da Suprema Corte Brasileira, que é o de presidente do STF, porque eu sonho alto, né, meus queridos? Isso. Eu sonho muito alto. Bora lá, porque se o assunto é justiça, a gente precisa então tocar em uma ferida que está aberta e purulenta nesse país, que é a seletividade penal. A gente também já falou sobre isso aqui no Estação Livre, e é só a gente acompanhar os anuários de segurança pública que veremos qual que é a cor da população carcerária brasileira. Vamos dar uma olhada? A gente entende que a seletividade penal ela é uma estrutura que funciona em todo o sistema do judiciário e das polícias brasileiras. Ela começa, a porta de entrada dela são as polícias, através das abordagens policiais. Existe o que a gente chama de subversão da presunção de inocência. Primeiro o policial entende que aquele homem negro, normalmente, é um suspeito, e depois ele procura e apreende esse homem por algum tipo de crime. Homens negros têm menos acesso à justiça, têm tendência a serem mais condenados pelos mesmos crimes que homens brancos. E a seletividade ela vai agindo passo a passo dentro do sistema judiciário para garantir que as pessoas negras fiquem encarceradas. Cadeia é a realidade do inferno. Para ver a segunda votação que dá o presídio central. O principal perfil que a gente vê hoje são jovens
entre 18 e 29 anos, normalmente homens, 95% do sistema de justiça criminal e do sistema penitenciário é composto por homens. A população mais encarcerada pela política de drogas, pela Lei de Drogas de 2006, é a população negra. A Lei de 2006 estabeleceu que fica a cargo do policial, né, na porta de entrada, estabelecer no boletim de ocorrência quem é traficante e quem é usuário. Tem pessoas aí com 30 quilos, 100 quilos, 1 tonelada. Tem pessoas com 5 gramas de maconha. Tá no tráfico do mesmo jeito. O Estado não quer saber. Quando o policial aborda, ele olha majoritariamente, na maior parte das vezes, para o sujeito negro como um potencial traficante e para o sujeito branco como um potencial usuário. O processo de descriminalização das drogas, ele é um processo que caminha muito para a desmoralização do uso de alguns entorpecentes, em função da grande repressão que existe no uso recreativo e, às vezes, medicinal de algumas drogas. O consumo de drogas é um problema sistêmico, ele é um problema de saúde, ele não é um problema de segurança. O sistema de combate ao tráfico de drogas, ele tem que ser um sistema de inteligência, ele tem que prender as cabeças do crime, ele tem que desarticular as milícias, ele também tem que desarticular as grandes chefias da polícia, que são coniventes e muitas vezes copartícipes do tráfico de drogas no Brasil. Qualquer comunidade pobre do Rio de Janeiro é muito mais do que um ponto de venda de drogas. Qual é, Rocha? O bagulho é tu como? Se adiantar, dá uma aliviada na minha comunidade, porra, sem neurose. Quem foi que disse que a comunidade é tua? Quando a gente pensa no STF com uma mulher negra, não é necessariamente para que ela seja um totem, né? Aquele lugar de, bom, agora eu respondi essa demanda. Não, nem cota. O que a gente quer, na verdade, seja uma mulher que tenha a cara do partido que foi eleito, que represente a democracia, que represente os direitos democráticos, que traga as pautas do povo negro, que muitas vezes não são ouvidas pelo STF ou não tem a qualidade que deveria. Ela, na verdade, tem que movimentar todo esse sistema que todos os dias encarcera pessoas como ela. Se nós temos um povo negro que foi capaz de arrancar cotas em 2012, se nós temos um povo negro que foi capaz de pensar em políticas de saúde para esse país, se nós temos um povo negro que foi capaz de estar lá como ministra da Igualdade Racial, ministro dos Direitos Humanos, nós também temos pessoas que são capazes, perfeitamente capazes de estar no STF. Seletividade do sistema penal brasileiro. Depois de assistir essa reportagem bastante elucidativa, Estevão, eu quero responder como é que uma ministra negra no Supremo poderia diminuir a diferença como pessoas negras e brancas são tratadas no judiciário? Nós estamos aqui, né, nessa mesa e os movimentos sociais lutando para isso, para que essa ministra negra interfira na seletividade penal em tantos outros casos, como aborto, como moradores de pessoas em situação de rua e tudo mais. Só que, Cris, nós não podemos ser ingênuos e achar que uma ministra negra vai mudar todo o sistema. Porque afinal de contas, são 11 votos. Exatamente, e ela é uma só. Então, nós temos essa questão também, que ainda que nós consigamos, né, que o presidente nomeie uma ministra negra, ela terá muitas limitações. Ela será um voto único contra 10 votos, provavelmente de homens brancos contra. Um outro ponto que eu acho interessante que essa ministra negra pode fazer é justamente na interpretação. Ela como relatora, ela como presidente, o voto dela é importante. Então, com certeza, os posicionamentos de uma mulher negra, e aqui eu defendo também de uma advogada negra. Temos mulheres maravilhosas que estão concorrendo no pleito, mas eu gostaria que fosse uma advogada negra, porque ninguém melhor que advogada. Nós temos aqui a colega Faida Belo, que é uma das indicadas aqui, uma das nossas indicadas, que assim, são pessoas que conhecem a sociedade, são pessoas que sabem o que é uma dor de uma mãe, esperando um ano para o juiz julgar um pedido de pensão, de pedidos básicos, ou de um filho que está preso, que muitas vezes conseguiu a liberdade provisória, mas não tem um juiz para liberar o alvará. Então, apenas uma mulher negra com essa sensibilidade que nós sabemos, nós quanto homens sabemos que vocês têm, é capaz de interferir, é capaz de ter um olhar humanizado diante dessas questões. Eu vou além. A gente precisa colocar raça quando julga. O Supremo julga os casos mais emblemáticos do país. E ele, como o Estevão disse, dá norte. Outro dia estávamos julgando
perfilamento racial. Ou seja, o policial que escolhe a cor para dizer quem é usuário quem é criminoso, traficante. e quem eu vou dar ali a dura. E a gente ouviu uma procuradora dizer que ela sofre racismo quando vai em Miami. Se eu tenho uma ministra negra com letramento racial, ia explicar para ela do que a gente estava falando ali, entendeu? Do que a gente estava falando. De você ser ali. barrado na loja, no shopping em Miami. Nós estamos falando de um jovem negro ficar preso por 11 gramas Por 1 grama, de maconha. Cris. Por 1 grama de maconha. E com uma garrafa de pinho-sol. Exatamente. No alvo, Cris. Inclusive, agora está em pauta a descriminalização da maconha. O povo está dizendo, tem que... Tá. Só que eu tô reticente. Por quê? Porque o jovem negro, como aqui disse, ele pode estar com uma bucha, que ele é traficante. Ele é traficante. O jovem branco, ele é doente. Na verdade, todos são, né? Porque a dependência química não é caso de fórum criminal, é saúde pública. Só que eu tendo uma mulher negra que sabe exatamente o olhar que é dado quando esse usuário é branco, quando esse usuário é negro, ainda que seja, como ela diz, um único voto, eu trago ali na mesa o debate. Essa conversa tá maravilhosa, gente, mas eu preciso ir pro intervalo. Eu volto já já. Termos uma jurista negra no Supremo Tribunal Federal vai para muito além da representação simbólica da maioria da população brasileira, que é composta exatamente pelo povo negro. A gente tendo assento no Supremo Tribunal Federal significa dar concretude à diversidade no olhar da própria Constituição, do cumprimento das nossas leis. O Poder Judiciário, o sistema de justiça brasileira, somente se engrandecerá com a presença de uma jurista negra, com o assento de uma jurista negra no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos em um momento em que é possível pensar a ocupação de uma cadeira no Supremo Tribunal Federal por uma mulher negra comprometida com o fim da desigualdade, o fim do racismo e o fim da subjugação das mulheres pelo patriarcado. A intersecção entre gênero, raça e classe me parece ser fundamental para que nós reafirmemos os compromissos constitucionais inscritos em 1988 com a justiça social, que demanda a realização de uma democracia em substância. Ou seja, eu acredito que nós estamos em um momento da história brasileira em que pensar o Supremo Tribunal Federal é pensar paradigmas de decisão que trazem uma contribuição que vem de um Brasil profundo, marcado pelas desigualdades, pelo racismo e pelo patriarcado. Nas redes sociais, na TV e também nas ruas, a gente vê muitas campanhas e muita gente de todas as raças, todos os gêneros e mesmo de diferentes posicionamentos políticos. Gente engajada na campanha pela nomeação de uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal. Mais do que uma disputa partidária, é uma campanha pela democracia. Nós estamos em uma das regiões mais movimentadas de São Paulo, na Fradique com a Cardeal, no bairro de Pinheiros. E a gente está fazendo uma ação que chama Juízas Negras para Ontem. O Juízas Negras para Ontem é uma mostra de artes visuais dentro de um grande movimento onde nós estamos pedindo uma ministra negra no STF. E essa figura aqui atrás é uma colagem minha em homenagem à mãe Bernadette Pacífico, que foi brutalmente assassinada há menos de 2 meses atrás. A importância da arte nesse tema é principalmente criar novos imaginários para a população. Quando a gente pensou
Imagina uma mulher negra no STF, imagine uma mulher negra ocupando esse espaço que já é preenchido no nosso imaginário por homens brancos. Então, nós buscamos justamente provocar através desse outro caminho. A gente buscou representar a diversidade das pessoas negras nesse olhar artístico, né? Nesses manifestos visuais que são as obras. Então, tem artistas de várias regiões do país, tem artistas de diferentes origens, diferentes orientações. Então, a intenção é justamente trazer um olhar diverso. A arte, ela propõe coisas, ela provoca, e aí ela pode abrir uma janelinha e mostrar alguma outra coisa ali fora. É como revelar frestas. A arte, ela é um alerta, ela às vezes é a linha de frente, ela é o que impacta primeiro as pessoas pelo afeto. A mulher negra, a ministra negra, uma mulher negra, não é nenhuma disputa por um nome específico, não é uma campanha para que a pessoa X esteja lá, mas sim a representação de uma grande parcela da população brasileira. Essa reivindicação, ela é muito urgente, porque ainda somos a população que mais morre, ainda somos o maior número de população carcerária, né? E não tem como a gente ter uma justiça que faça jus a esses corpos e a essas vivências se a gente não tem uma pessoa lá que sabe o que é na carne, o que é esse tipo de vivência, né? Essa provocação da mulher negra em todos os espaços, inclusive os de tomada de decisão, ela não acaba aqui no final de setembro com a nomeação de quem vai estar na vaga da Rosa Weber. Ele é um debate que atravessa a nossa sociedade já há um tempo e que segue sendo necessário. A importância desse tipo de ação é, primeiro, criar um senso de comunidade, da gente se fortalecer juntos, né? E criar um imaginário múltiplo, mostrar que nós não somos uma pessoa, que nós temos poder de decisão, que nós temos intelectualidade e que nós estamos aqui para estar nesses espaços também, né? Bom, infelizmente, estamos no último bloco desse programa, que eu estou muito emocionada de ter conseguido promover essa discussão num canal de TV público e trazer 4 pessoas negras com a sua expertise, com o seu talento, seu conhecimento, para que a gente fale de uma pauta que é transformadora para o nosso país. E aí eu quero ouvir de todos vocês uma fala final sobre essa nossa busca de uma mulher, a nossa campanha aqui de uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Começando por você, Roberta. Olha, pode ser uma mensagem direta para o presidente Lula. Queria muito que ele não perdesse essa oportunidade, né, de entrar para a história como sendo o primeiro, né, presidente a indicar uma mulher negra para a Suprema Corte, para o Supremo Tribunal Federal. É histórico, é representativo, seria um legado importantíssimo para quem acredita no progresso, né? Para quem acredita e busca equidade, respeito. Então, a minha mensagem vai diretamente ao presidente Lula, que olhe, né, para todas essas mulheres pretas com notório saber jurídico, conduta ilibada, enfim, progressistas. Ele não teria nem que se preocupar, né, com as pautas conservadoras. Então, presidente Lula, olhe para essas mulheres, tome um cafezinho com elas, caso o senhor ainda não tenha tido a oportunidade de conversar. Eu tenho certeza que o senhor vai se encantar. A lista é grande. Nosso movimento Mulheres Negras Decidem tem uma lista tríplice, né, com Soraya Mendes, Lívia Santana e também Adriana Cruz. Fora elas, existem outras juristas incríveis, mulheres pretas, progressivas e que nos representariam e pensariam na maior parte da população, que é o povo negro. Rosana. Para nós, Juventude Negra, é uma campanha pela nossa vida. Ter uma mulher negra no STF é dizer que nós não aceitamos mais a morte por bala, por falta de acesso à educação, pela fome, pelo subemprego.
Nós queremos ter o direito de também ser maioria nos espaços de poder, nos espaços de decisão. Nós precisamos que uma de nós esteja lá para olhar por nós, né? Quem mais sente na pele, né, a desigualdade social, senão as mulheres negras brasileiras. Então, nós, juventude e o movimento educacional, né, nós estamos aqui nessa batalha junto, né, para dizer que nós queremos e que já passou da hora. São 132 anos sem uma de nós nesse espaço. Então, finalizamos esse programa e quero agradecer e dizer que a nossa participação e poder trazer o anseio dessa juventude é uma honra para mim. Nós queremos urgentemente mudar essa história. Temos direito, né, construímos esse país e vamos ocupar esse espaço. Estevão, o que nós queremos? Nós queremos uma mulher negra no STF. É isso que nós queremos, presidente. Mas, usando aqui Angela Davis, né, não basta não ser racista, né, tem que ser antirracista. Essa é a hora do presidente mostrar que ele é antirracista. Essa é a hora dele realmente assinar o acordo, o compromisso, efetivar o compromisso que ele tem com a população negra. Nós entendemos que foi o presidente que mais se posicionou a favor da população negra. Só que agora é a hora. Nós não queremos esperar mais. A associação, ela fez uma carta aberta ao presidente, que eu peço aqui a ele que receba a nossa carta da Advocacia Negra. A ANAM, ela não escolheu por um nome específico para apoiar, porque numa lista interna nós temos mais de 60 mulheres capacitadas. Uma lista interna nossa, mais de 60 mulheres juristas capacitadas a ocupar esse cargo. Por isso nós não escolhemos um ou outro nome. Embora nós tenhamos aqui, e eu quero frisar essas advogadas, porque eu conheço pessoalmente, são pessoas seríssimas e com capacidade de ocupar, que é a doutora Lucinéia Rosa, que é uma advogada excelente, jurista excelente, a doutora Soraya Mendes também, que faz um trabalho excelente, indiscutível, e a Vera Lúcia, que é uma outra advogada, inclusive está sendo indicada a outros cargos. Essas são as três que eu, Estevão, faço. Mas quanto à associação, nós temos aqui advogadas negras competentes, é o que não falta nesse Brasil. Não falta, né, Faida? Exatamente. É preciso descolonizar os espaços de poder. E assim é urgente que a gente se combata o racismo epistêmico, que ignora o conhecimento técnico de mulheres negras. Nós somos muitas, múltiplas e potentes. Nós não aceitamos que em mais de 100 anos, a mais alta corte do Brasil só tenha tido 3 mulheres e 3 mulheres brancas, sendo nós, as mulheres negras, a maior parte da população. Então, eu aqui clamo ao nosso líder máximo do país que faça valer o que prometeu, que honre aquilo que disse e que indique uma mulher negra, letrada e que seja progressista. Eu defendo o nome de Lívia Vaz, porque eu entendo que ela reúne isso tudo. Para que um dia a gente possa ter, Cris, de fato, um Brasil mais justo, mais equânime e que respeite o espaço igualzinho de todo mundo. De todos nós, né? E vocês sabem que algumas fontes me disseram que o presidente da República teria dito que não conhece mulheres capacitadas para ocupar esse cargo. E aí eu quero aproveitar e finalizar aqui dizendo que ele não conhece, pode não conhecer mulheres capacitadas. Nós trouxemos aqui nomes ao longo do programa. Então é possível que agora a gente conheça mulheres que possam transformar a vida de todos os brasileiros, né? Você sabe, Cris, que tem uma campanha muito boa que é Presidente Lula, tome um cafezinho com elas. Tome um cafezinho Exatamente. com elas. Liga, tem mais de 100 mil assinaturas. Então, Presidente Lula, conheça e tome um cafezinho com elas. E o Estação Livre vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais. Não precisa ficar triste, você sabe que eu sempre volto para fazer você refletir, trazendo informação, trazendo pessoas incríveis para sua tela na sua sexta-feira à noite. Até lá! Hoje eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez. Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei. O tanto que ralei pra chegar até aqui. E cheguei... Ai, Isa, se você não fosse cantora, você sabe que você podia ser escritora, né? A minha coroa...
Eu poderia ser como Conceição Evaristo? Conceição, se você não fosse escritora, quem você seria? Eu seria Daiane dos Santos. E se você não fosse a Daiane dos Santos, você sabe que você poderia ser ministra do Supremo Tribunal Federal, não sabe? Ministra do STF? Igual a quem, mãe?